Turma, essa aqui é uma gravação referente à atividade SA4. Então, vamos abrir ela aqui. A atividade SA4, ela está localizada aqui em desenho técnico, certo? A situação de aprendizagem, ela tem uma história, e mais, primeiramente, eu vou explicar aqui o que vai nela em referente ao desenho técnico. Desenho técnico é um layout onde nós vamos trabalhar em simbologia elétrica. Nós temos uma planta baixa que representa uma casa vista em cima da residência e nós vamos entrar em detalhes de elétrico. O interruptor, um símbolo de um interruptor elétrico, esse símbolo aqui é um símbolo diagrama multifilar, certinho? Ele serve para ligar e desligar a lâmpada. Esse aqui nós temos um diagrama unifilar, onde vocês podem ver, é um diagrama onde nós conseguimos verificar os eletrodutos, que são essas linhas, e cada uma desses componentes que vocês estão vendo aqui, ó, esse azul é o símbolo dos fios. E também nesse diagrama unifilar de quadro de distribuição é muito utilizado para verificar os disjuntores e os seus circuitos. Porque quando nós colocamos disjuntores aqui no Google ou quadro de distribuição, ele tem vários disjuntores. E esses disjuntores que vocês estão vendo, cada disjuntor tem uma corrente elétrica em um equipamento. No diagrama unifilar, nós utilizamos esse símbolo para identificar, por exemplo, a corrente elétrica, 10 amperes, e se ele é monofásico, através de um tracinho. Esse aqui é 3 fases, 3 tracinhos, e aqui nós dizemos que tem neutro e aterramento, 3P, que é 3 polos, mais T de terra, mais neutro, todos esses cabos são cabos de 6 milímetros. Eletroduto de 1/4, o que entra nesse quadro aqui, ó. Por exemplo, nós temos um eletroduto que desce de 1/4 de polegada. Tá? O eletroduto. Aqui vamos entrar em detalhes a diagrama funcional. O diagrama funcional é muito utilizado para identificar os fios. Quando você compra um equipamento, nós olhamos a ligação deles e ele fica muito fácil porque você tem um desenho e esse desenho representa exatamente o equipamento que você tem em mãos. E o diagrama unifilar é um diagrama mais profissional para as conexões também do equipamento. Olha a diferença, o diagrama unifilar, eu tenho a vista dos eletrodutos, os fios que passam no eletroduto e a tomada. O diagrama multifilar, você já tem algo mais quadrático em referente ao diagrama funcional. Muitos equipamentos, quando você compra, quando vem com o diagrama de funcional nas suas ligações. Aqui nós temos os símbolos dos equipamentos e também da norma 5444, que representa os equipamentos. Você pode achar ele facilmente na internet. A norma ABNT ou NBR 5444 é uma norma que ela foi cancelada e foi substituída por uma outra norma. Aqui, mas ainda podemos ter uma referência em referente a seus símbolos. Ela é pequenininha, no final ela tem um projeto elétrico onde pode ser visto muitos símbolos de instalações elétricas residenciais. Aqui você tem, por exemplo, eletroduto de piso, eletroduto que passa aéreo, cordoalha de terra, que é a cordoalha onde nós utilizamos instalações elétricas industriais e residenciais para aterramento dos equipamentos. Caixa de passagem para passagem dos fios e caixa de passagem no piso, tracejado e linha reta embutido na parede. Vamos para a próxima etapa. Aqui representa os símbolos que estão representados nessa norma. Vocês podem achá-la facilmente. Coloquem no Google e baixem ela. São símbolos de tomadas de meia altura, 1,20 m, tomada baixa, aqui nós temos residência, quando ela não é pintada, só o triângulo, 30 centímetros do piso, e tomada alta é toda pintada. Representa aí uma tomada de 2,20 m. Bom dia, Laila, seja bem-vindo, a aula está sendo gravada. Bom dia, Geriel, seja bem-vindo à aula. Laisla e Geriel, bom dia.
Estou explicando aqui, ela está sendo gravada. E estou na parte agora do simbologia. A simbologia, o objetivo da atividade de vocês é fazer um desenho, um layout de uma planta. E primeiro temos que entender como que funcionam esses símbolos. Aqui nós, por exemplo, temos um interruptor, uma lâmpada e uma bateria. Então, para ligar essa lâmpada é muito simples. Vai o fase, ou positivo, melhor dizendo, no interruptor, o retorno vai para a lâmpada e o negativo vai para a bateria. O aplicativo é interativo, nós conseguimos ligar e desligar aqui a lâmpada. Esse mesmo, aqui nesse exemplo, ele dá uma planta onde nós podemos verificar a distribuição dos equipamentos. Essa aqui é uma planta baixa, onde nós olhamos de cima e verificamos todos os componentes e elétricos e mobiliários. Nosso objetivo é entender os equipamentos elétricos e simbologia. Aqui, por exemplo, nós temos um quadro de luz. Esse quadro, como eu tinha explicado um pouco antes de vocês entrarem, é uma norma de fácil acesso. Você coloca aqui no Google, NBR 5444, é uma norma muito utilizada por projetistas, mas hoje ela foi extinta e substituída por uma outra. Qual norma foi substituída? Se vocês entrarem aqui no site da própria ABNT, ela vem explicando ali qual é a norma que foi substituída, que ela foi substituída agora pela IEC 60.417. Eu tenho ela aberta aqui, deixa eu ver em algum lugar. Mas eu vou abrir para vocês essa norma aqui, ó. É o primeiro link em PDF, onde nós visualizamos todos os símbolos elétricos residenciais muito utilizados em projetos. O livro de vocês, digital, ele está explicando agora esse quadro embutido. O quadro embutido da norma é esse quadro aqui, ó, tem um espaço só de quadro nessa norma. Por mais que ela esteja cancelada, mas ainda trabalhamos com ela, porque ainda todos os projetos utilizam esse símbolo. Como, por exemplo, o quadro embutido é quando ele está por dentro da parede. Quando ele está para fora, ele é um quadro aparente. A diferença é que quando está pintado, quando não está pintado, que esse aqui é o quadro geral, é um quadro para toda aquela instalação elétrica, e quando é um quadro parcial, é um quadro só de disjuntores, é um quadro só de iluminação, ou é um quadro só de alguns equipamentos. É como se você tivesse um quadro que ele é subordinado a um outro quadro. É o que chamamos de quadro parcial. Continuando aqui, na apostila de vocês, ele tem um quadro geral e embutido. Logo em seguida, ele insere aqui a lâmpada e as tomadas. As tomadas, se você observar, nós temos uma tomada de meia altura, perdão, de baixa, de 30 centímetros, 1,20 m, outra tomada aqui. Observe que o interruptor, que eu risquei por último aqui, esse B, ele tem uma letra, e essa letra ela representa qual lâmpada você vai ligar. Ou seja, esse interruptor ele não vai ligar essa lâmpada. Observe a letra, tem a letra B. Então, esse A liga essa lâmpada. Esse interruptor liga essa lâmpada, certinho? Aqui nós temos duas tomadas, uma tomada alta de 2,20 m, que é toda pintada, e uma tomada de meia altura de 1,20 m. Na norma 5444 também tem esses detalhes de altura de tomada. Vamos entrar aqui em detalhes, ó. Tomada de 1,30 m, tomada de 30 centímetros, tomada de 2 metros. Certinho? A próxima etapa é fazer a ligação dos eletrodutos. Essa é uma etapa, talvez pode ser um pouco confuso. Como é que nós ligamos os eletrodutos numa instalação elétrica? Vou fazer um pequeno desenho aqui em 3D. Quero que vocês me acompanhem e analisem o seguinte. Eu tenho aqui, ó, imagine que isso aqui seja uma residência. Vou desenhar de formato 3D para vocês tentarem entender um pouquinho. Nós temos aqui uma porta, uma janela. Então, vou pintar de vermelho aqui o interruptor, a lâmpada. Imagina que eu tenho um quadro bem aqui no cantinho. Como é que funciona a ligação dos eletrodutos desse cômodo? Os eletrodutos, eles passam assim, ó, eles sobem pela parede,
depois passa para a lâmpada e da lâmpada passa para o interruptor. Imagina que você tem uma tomada aqui embaixo desse interruptor. Você tem outra tomada aqui nesse ponto. Então, você vai jogar um eletroduto daqui para cá, e o eletroduto pode ser subterrâneo, tracejado, para esse que é mais pertinho, né? Ou pode subir de forma aérea para a caixa de luz, e a caixa de luz vai para o quadro de distribuição. Então, essas ligações que vocês estão vendo aqui, são essas ligações aqui, ó, que eu acabei de fazer. Nós temos uma tomada baixa, vou dividir aqui a tela para que vocês consigam acompanhar com mais facilidade. Então, nós temos aqui uma tomada, um quadro, uma lâmpada. A única coisa que ficou diferente aqui foi só essa tomada, que é uma tomada de média altura, uma tomada de 1,30 m, 1,20 m. Tá? Se a altura for diferente, sempre bom especificar no projeto elétrico. Uma grande questão também que os projetistas erram é que às vezes eles colocam a tomada debaixo da janela. Não pode, porque sabemos que o eletroduto precisa passar por cima, né? Olha aqui, ó, passou por cima do lado da janela. Nesse caso está desse outro lado, né? Vai desse outro ladinho aqui. Perfeito. Então, isso aqui é para a gente poder ter uma noção. Agora, a próxima etapa é entender agora as ligações. Nós precisamos entender como que funcionam as ligações elétricas. Esse aqui é o interruptor, esse aqui é a lâmpada. Se lembra como que liga um interruptor com uma lâmpada? É muito simples, senhores. Você precisa de uma fase, você pode chamar inicialmente agora de positivo, mas sabemos que é uma fase, e o neutro. Então, como que ligamos o interruptor? É muito simples, gente. Olha só como é que é simples ligar um interruptor numa lâmpada. Você tem uma fase, um interruptor, você tem uma lâmpada que é uma bola com X. Então, essa fase, que é o vermelho, vou jogar para cá, no interruptor. Essa fase, ó, é um tracinho que ela passa sai pelo quadro, passou, foi para o interruptor. Foi para o interruptor. Agora o retorno vou desenhar de preto. Sai o retorno, que é esse cabo retorno, o símbolo dele é um tracinho só, pela metade, ó. É um tracinho. Esse tracinho, ele sai do interruptor aqui, ó. Observe. Ele sai daqui e vai para a lâmpada aqui, que é essa lâmpada. Um tracinho só. Morreu na lâmpada. O neutro, por fim. Opa. O neutro agora, por último, da cor azul, ele vai diretamente para a lâmpada. Então, esse último cabo que eu estou lançando é o neutro, que é um L invertido. Então, ele sai daqui e vai diretamente para a lâmpada. Ele não vai para o interruptor. Esse é o circuito, nós chamamos de circuito, posso chamar ele de circuito 1. Ele fica aqui em cima. Ó. Nós desenhamos o número 1, como a própria norma fala. Se vocês abrirem a norma pura, ó, tá vendo que ele tem uma letra aqui, ó, o número 3, que é o número do circuito. Então, nós colocamos um número do circuito para expressar qual disjuntor ele representa. Uma planta, se vocês fizessem uma planta, como que o livro explica, porque o livro ele é muito rápido, ele já mostra já o desenho tudo pronto. Se vocês for para a próxima página, ele já mostra todo o desenho já pronto, então vocês ficariam um pouco confusos. Mas olhando nesse diagrama 3D fica mais fácil, porque eu já consigo entender que a fase vai para o interruptor, o retorno vai para a lâmpada e o neutro vai direto para a lâmpada. Então fica mais fácil. Vamos fazer a tomada. Vamos supor que agora eu queira ligar a tomada. É importante porque a tomada, observe, aqui, ó, eu tenho um circuito de iluminação e um circuito de tomada. Esse circuito de tomada é separado do interruptor. O que isso significa? Significa que eu preciso colocar um disjuntor para a lâmpada e um disjuntor para as tomadas. Isso é importante para evitar oscilações na residência. Ou seja, se você liga um equipamento na tomada, ela não pode oscilar na lâmpada. Isso é muito comum nas residências quando não são planejadas. Então, vamos colocar aqui uma fase, um neutro e um aterramento. Professor, por que o senhor não colocou aterramento na lâmpada?
A lâmpada não precisa de aterramento. Você só coloca aterramento quando tem uma estrutura metálica, que é um Tzinho. Então, esse fase neutro terra é um outro disjuntor que vai para as tomadas, tá? Eu posso colocar para todas as tomadas. Então, nesse eletroduto aqui, esse fase, esse neutro e esse terra, eles vão para a tomada. Então, eles passam pela luminária, mas não conecta na luminária. Ela vai diretamente para cá, ó. Perdão, vai para cá. Então, aqui eu tenho uma outra ramificação desse fase, desse neutro e desse terra. Vamos desenhar aqui um neutro aqui e um terra. Ficou juntinho, mas vocês entenderam, né? Circuito 2 é um circuito diferenciado. Então, ele passa por aqui, ainda nesse trajeto aqui, eu vou representar ele para finalizar a ligação dessa tomada. Professor, mas isso é necessário? Sim, porque se você dá um curto-circuito na tomada, ela desliga só a tomada, não desliga a iluminação. E isso facilita muito na residência, evita até alguns incêndios na residência. Perfeito. Aqui, então, no ponto aéreo da caixa de passagem, que serve também para o suporte da luminária, nós vamos colocar uma emenda dos fios que passa da tomada para esse ponto, que vai para esse ponto aqui, ó. Um fase, um neutro e um terra. Então, olha só como ficou no desenho, ficou muito bom. Ficou excelente, porque agora nós temos dois circuitos, um de iluminação e um de tomada. Certinho? São circuitos separados. Aqui é o número 2. Vamos entender agora o restante. O restante do cômodo é igual. Ó. Observe que você tem o número 3, que é o circuito de tomada aqui, o número 3, que representa essa tomada, e o número 3, que representa essa tomada aqui também. O número 2, ó, fase neutro, é o circuito da luminária. Aqui, ó, se você for observar, tem um fase retorno que também vem para esse interruptor. Certinho? Muito simples agora, ficou bem tranquilo de entender através desse diagrama de cone ou diagrama 3D, como que eu costumo chamar, para entender a distribuição desses equipamentos. Agora vamos para a próxima etapa aqui. A próxima etapa agora é segurança no trabalho. Vamos para a atividade. A atividade, ela pede 4 situações. Aqui, ó, situação de aprendizagem. Ela tem uma historinha, mas vamos para o que interessa. Ele quer que você elabore uma lista de equipamentos e essas características e finalidade para identificar o problema. Que equipamentos é esse? Deixa eu verificar se estou no lugar certo. Não, é esse aqui. Perdão, gente. Essa aqui. Etapa 1, em um arquivo eletrônico, JP, não sei o que, distribui os pontos de energia do croquis. Então, aqui, ó, se você clicar nesse arquivo aqui, ele vai baixar um croquis. Vamos pegar o croquis que eu baixei. Esse croquis aqui. Talvez não seja nem necessário baixar esse croquis, porque lá na atividade ele já dá o croquis anexado. Observe como que é o croquis. Esse croquis aqui, que é esse desenho de uma vista aérea da residência. Está carregando. O que esse croquis está pedindo? Ele dá um cômodo da residência e pede que você coloque as tomadas de iluminação desse cômodo. Deixa eu ver se carregou. Não carregou ainda, mas ela já está aqui, ó. E aí ela tem aqui uma tomada, 2 tomadas de uso geral. Observe essa tomada, ó. 2 tomadas de uso geral média. Essa tomada aqui é uma tomada de balcão de pia, ou seja, você pode colocar uma tomada dupla. Professor, como que é a tomada dupla? É simples, ó, escreve aqui tomada dupla no Google e você consegue verificar o tipo de tomada que pode ser utilizada. Ou coloca 2 tomadas em pontos distintos. Muito comum de se utilizar aqui na cozinha. Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai imprimir essa folha, imprimir umas 2 folhas, tá? Uma com um rascunho e outra oficial. Aí você vai desenhar.
você vai desenhar em cima dessa folha. Vamos pegar aqui e copiar, para ficar mais fácil. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o croquis, vou pegar aqui aqui não carregou, carregou. Tá aqui a imagem, que é a mesma anexada aqui no arquivo da atividade. Vamos jogar para desenhar. O que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar as tomadas, ó. Aqui nós temos uma torneira elétrica, a torneira elétrica ela fica a 1,30 m, então você vai desenhar uma torneira elétrica. Aqui, ó, uma cor pretinha. Você dá um super zoom aqui e você desenha uma tomada de meia altura. Você pode... Perdão. Super zoom aqui, uma tomada, uma linha e um triângulo pintado. Uma tomada de meia altura. Você pode colocar uma sigla chamada de TE, que significa torneira elétrica, tá? Que é uma tomada de uso específico. Ou seja, é uma fase, duas fases especialmente para essa tomada, tá? Essa tomada. Aqui nós temos duas tomadas, aí eu desenho aqui embaixo. Vou pegar esse desenho, vou trazer ele bem aqui para perto, para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui duas tomadas de uso geral médio. Então, você vai pegar a caneta aqui, impressa à mão, você vai desenhar aqui duas tomadas de uso geral médio. Pode ser uma tomada dupla, que é o símbolo da tomada dupla, são dois triângulos. Uma tomada dupla aqui, tá? Dois triângulos. Essa é uma tomada comum da residência. Aqui tem um balcão que separa, nós temos uma outra tomada, duas tomadas de uso geral, aqui na sala. Então, você vai desenhar aqui duas tomadas de baixa. Uma tomada aqui. Se fosse minha sala, eu colocaria uma outra tomada aqui. Separado. Mas você pode colocar uma tomada dupla também, se quiser. Bem aqui, ó. Uma tomada dupla. Certinho? Certinho, nós estamos agora... o interruptor da sala e da cozinha é uma bolinha. Então, você dá um zoom aqui, um traço e uma bolinha. A bolinha é diferente da iluminação, tá, gente? Então, ó, a iluminação da cozinha, vou colocar uma lâmpada aqui, ó, é uma bola. Uma bola. Muitos projetos, eu utilizo esse símbolo aqui, ó, uma bola com um risco no meio e a potência aqui embaixo. Vamos supor que eu esteja uma lâmpada de 25 watts, então esse 25 watts representa a potência. A letra aqui representa a letra A, por exemplo, aqui a letra A, aqui dentro, e o número 1 representa o circuito. Então, nós vamos fazer isso por último, circuitos. Primeiro, coloque todas as tomadas, todos os equipamentos que está pedindo aqui. O quadro de distribuição, como que é uma casa, né? Um quadro embutido geral. Tá? Então, ele é cortado no meio, geral, todo pintadinho aqui. Aqui, as abas representam um quadro embutido. Aí, agora, os eletrodutos. Vamos fazer os eletrodutos. Ele sempre vai para a lâmpada, depois para o interruptor. Vou fazer aqui pela parede. Aqui, eu ouvi dizer que os pedreiros não gostam de quebrar quina. Ou seja, eles não quebram na curva, né? Dá muito trabalho. Então, é melhor ir da luminária para cá. Como assim, professor? Eu não entendi. É isso aqui, ó. Eles não querem... Então, você observou que eu fiz subterrâneo daqui para baixo para outra tomada? Eu não fiz pela parede, porque quebrar a quina dá muito trabalho. Então, ou você faz subterrâneo desse ponto para esse, ou você pode fazer aéreo. É melhor aéreo, muitas instalações é aéreo. Gasta um pouco mais de fio, mas assim você não tem que quebrar o chão. Aqui já pode ser pela parede, ó. Pela parede. E por último, nós vamos fazer o circuito. Aí do quadro, você vai jogar... cadê?
Aqui do quadro você vai jogar o fase, o neutro, o terra. Então você vai jogar aqui o fase e neutro no circuito 1, que é o circuito da laminação. Então o neutro passa para cá, perdão, o neutro não passa, tá? Passa o fase e o retorno do circuito 1, né? E a tomada. Aí é outro circuito, que é fase, perdão, neutro, fase, terra, do circuito 2. Então ele passa por aqui também, ó. Dá um super zoom. É por isso que eu pedi para vocês imprimirem dois, porque vocês vão errar e precisa errar mesmo, tá? Fase, neutro e terra. Circuito 2. E também tem que representar aqui dentro do eletroduto. Você pode fazer uma linha de chamada. Coloca aqui uma linha, ó, que representa a linha de chamada, neutro, fase e terra, do circuito 2. Na maioria das vezes, nós colocamos aqui embaixo a espessura do cabo, que é 2,5, que é o mínimo exigido pelos cômodos, né? Porque a gente sabe que o mínimo é para iluminação 1,5 e 2,5 para as tomadas. Então é isso. Não, lembrando que essa tomada, antes de finalizar esse vídeo, lembrando que essa tomada é uma tomada de uso específico, ou seja, a torneira elétrica é uma torneira que eu preciso de disjuntor só para ela. Então, se eu ligar essa tomada aqui, ó, eu tenho que ser um outro circuito. Então, vai ser neutro, fase, terra, do circuito 3. Então, vai para cá, neutro, fase, terra, do circuito 3. Não se mistura com a torneira elétrica, porque geralmente as torneiras elétricas elas têm uma potência aqui de 4.000 watts. É um monstro de energia, porque elas aquecem na hora a água, precisa esquentar muito. Claro que o cabo não é 2,5, seria um cabo bem maior, mas a gente não precisa se preocupar com a espessura do cabo. Tá? Terminem eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, esse arquivo. Super presente, marcando. Isso aqui é uma de outra disciplina. Eu vou pegar esse desenho aqui, vou fazer um print. Direto. E ninguém vai ganhar de qualidade. Vocês, tá aqui. Não tô falando do Rafael. Vou mostrar lá para vocês. E também esse outro desenho aqui. Quem olhar de primeira, assim, olhar o vídeo vai ficar um pouco confuso, mas quem assistiu o vídeo vai se lembrar. Então é isso, gente. Desenha aí o circuito. Hoje, às 19 horas, eu vou entrar online novamente, mas eu não vou entrar com computador, somente com áudio mesmo, para poder tirar dúvidas e algumas coisas. Eu posso até ligar a câmera, mas para riscar algumas coisas na tela do celular. Professor. Gostaria de deixar aberto aqui se vocês têm alguma dúvida. Tudo tranquilo? Professor? Geriel? Laisla? Aquele fórum, ele vale pontos para Não fazer? estou ouvindo. O fórum. Ele não está te ouvindo, não, Laisla. Oh, meu Deus. Não sei por Mas que tá não tô ouvindo. ligado aqui meu fone. Deixa eu ligar meu áudio aqui. Meu Professor, áudio. ela está te chamando lá. Oi, pode falar agora. O fórum vale ponto, aquele que é para a gente fazer, falando de equipamento de segurança, vale pontos e é para ser postado? Sim, ela vale ponto. Tudo bem, mas é para ser postado no ambiente virtual, não é? Isso, lá no ambiente virtual, o fórum. Que eles não mandaram. Deixa eu abrir aqui o fórum de vocês. A minha atividade da SA4 não está liberada. Ela não está no meu portal. E não tem para mandar. Ele vai ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fórum. Esse arquivo, a única coisa que eu não mostrei aqui foi os arquivos. De como baixar ele. Esse último arquivo que eu mostrei para vocês no Word,
vocês vão baixar ele lá no próprio atividade SA4. Clique nele, logo em seguida, eu tenho que mostrar aqui. O fórum, senhores, ele não está aparecendo aqui para mim. Eu acredito que não estou habilitado no fórum. E a atividade SA4 que não está aparecendo no ambiente, você vai liberar? Sim, eu vou liberar daqui a pouco. Fórum. Eu vou perguntar para a Adila também se tem algum fórum cadastrado, porque não está aparecendo aqui nenhum fórum para mim. Eu provavelmente, eu acredito que eles criam pelo professor, porque as atividades são todas padronizadas, né? Uhum. Mas É isso que eu aqui, fiquei na dúvida, porque eu procurei, não achei, eu fiquei na dúvida se valia nota ou não. sim, o fórum vale ponto, sim. Mas não tem nenhum fórum aqui, eu vou entrar em contato com a Adila e eu respondo lá no grupo. Tudo Mas bem. aí essa 4 não está aparecendo porque ela encerrou sábado, né? Eu vou pedir para adiar ela novamente. Certinho? Tudo bem, obrigada. Certinho? Vou passar o vídeo no YouTube daqui a pouco. Desejo a vocês um bom início de semana. Até mais tarde, se vocês entrarem online novamente. Ok, professor, obrigado. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Ele terá decidido entre Bragantino e Guarani.